Números aqui eu não tenho. Mas assim, estava pelo que eu saiba. UTIs lotadas e unidades de internação lotadas, transferindo o paciente para outros hospitais, inclusive o Hospital Municipal recebendo pacientes Covid. Deus me livre. Tá. Tu começou já, Alexandre? Sim, começou. E aí a gente tá sem áudio ou tá com áudio já? Sem áudio, Alexandre? Não, tem áudio. Com áudio ou sem áudio agora? Tem áudio. Sem. Começou já, Alexandre? Sim, começou. Que maravilha. Então vamos lá. Uma boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui na residência de um grande colega e amigo, Dr. Arnaldo Porto Neto, imunologista, colega na Academia Passo Fundense de Medicina. E estamos aqui por um motivo bastante especial, inicialmente querendo saudar aos nossos seguidores, porque o tema de hoje é um tema bastante polêmico. Aliás, doutor Arnaldo, infelizmente, como tudo que vem ocorrendo relacionado ao novo coronavírus, a Covid-19, não é? Então, em 11 de março, o senhor Tedros Adhanom anuncia a pandemia pela Covid-19. Estamos com 9 meses, quase 10 meses de evolução dessa pandemia. Hoje, no mundo, são mais de 70 milhões de casos confirmados. Esse número, inclusive, para mim, deixa uma lacuna, deixa uma dúvida quanto ao que representa isso de fato, não é? 70 milhões de casos confirmados. Seria 70 milhões de pessoas que possuem PCR para Covid, RT-PCR para Covid positivo, ou imunoglobulinas positivas para Covid, ou antígeno, ou foi um critério clínico epidemiológico. Então, desde os números, né, de casos, a gente tem essas dúvidas. Mas, enfim, os números oficiais são esses, 70 milhões de casos confirmados e mais de 1.600.000 óbitos no mundo, né, doutor Arnaldo? Aqui no Brasil nós estamos com 6.900.000 casos, 181.402 óbitos registrados por Covid. Então, esses números realmente assustam bastante. Aqui na nossa região, nós estamos enfrentando no momento uma saturação dos leitos destinados para a Covid-19 nos hospitais locais. E equipes de saúde, não só os médicos, mas enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, enfim, toda essa equipe multidisciplinar extremamente exaurida, cansada, exausta, muitos que adoeceram, alguns que não se recuperaram ainda, outros que estão afastados e precisa de reposição desta equipe, e equipes muitas vezes que precisam de um treinamento para algumas áreas específicas. Então, doutor Arnaldo, diante realmente essas informações todas conflitantes, faz lockdown vertical, faz lockdown horizontal, hidroxicloroquina ajuda, não ajuda, hidroxicloroquina é a droga adequada. Com relação a máscaras, a gente vem ouvindo tantas pessoas discutirem quanto à efetividade das máscaras, que tipo de máscara, né? Então, a própria Organização Mundial de Saúde muitas vezes deu uma informação, voltou atrás naquela informação. E agora, como se não bastasse, nós estamos diante desta polêmica das vacinas. Dr. Arnaldo, ele, como já anunciei, colega aqui da Academia Passo Fundense de Medicina, doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Medicina da Universidade Passo Fundo, da Faculdade de Medicina, FAMED, e da faculdade do curso de Medicina da IMED.
e supervisor e coordenador da residência em alergia e imunologia pediátrica do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Universidade Federal da Fronteira Sul. Prezado colega, tudo contigo. Bom, Sabine, muito obrigado pelo teu convite. Agradeço também a academia, a nossa academia de Passo Fundo, que é bem atuante. Nós tivemos um ano bem difícil, infelizmente tu pegaste uma gestão talvez no períodos mais difíceis, acho que nos últimos 100 anos, né, do mundo. Esses dados que tu colocaste realmente nos assustam, né, e nos preocupam. O que mais preocupa a mim também, pessoalmente, agora aqui falando, é que eu acho que isso vai aumentar bastante. Infelizmente, esse número que tu está colocando, tantos de pessoas doentes, principalmente de óbitos, ou pessoas que vão ficar com alguma sequela após a doença. Realmente é um vírus que nós não temos muito um armamento bem definido contra ele, né? Então, ninguém pode afirmar que a cloroquina ou a hidroxicloroquina vai funcionar ou não vai funcionar. Enfim, é um dilema que se discute na literatura médica no mundo inteiro, ou a outras drogas, porque algumas pessoas respondem, outras não respondem. Então nós não temos um protocolo definido. Eu acho que está se fazendo um protocolo caso a caso, né, das pessoas adoentadas já, né, porque todos esses protocolos foram feitos com pessoas hospitalizadas, a grande maioria. Como todas as doenças infecciosas, principalmente por vírus, a saída vai ser a imunoterapia, que são as vacinas, né? O mundo nos mostrou isso, desde o tempo da varíola até essas doenças da infância, que começou na década de 60, final de 50, 60, poliomielite, depois sarampo, a varíola, como eu já coloquei, rubéola, cachumba e assim por diante. Então, talvez o melhor armamento que nós vamos ter para a humanidade, como prevenção, vai ser a imunoterapia. O problema é que todos nós estamos ansiosos, as pessoas, a população em geral, os governos do mundo inteiro, os governantes, né? A população acadêmica, os pesquisadores e nós médicos também, né? O pessoal não só médico, mas quem lida na saúde, é que uma vacina demanda tempo para ser criada, né? Você vê que em média 10 anos, a 15, para você ter uma vacina no mercado. E se a gente for levar em tempo, é um tempo recorde para tu ter todas as fases que precisa de uma pesquisa médica, principalmente em vacinas. Você está num ano e pouco, nem um ano, você está com algumas vacinas já, mesmo que não sendo aprovado pelos órgãos reguladores dos países, como o FDA, a Agência da Europa, e depois cada país tem sua agência reguladora, já existem algumas opções que deverão estar no mercado agora ou próximo, mês que vem. O Trump anunciou agora recentemente, né, essa semana, o início da vacinação com a vacina produzida pela Pfizer, né? Quando tu me convidaste para falar esse assunto, como eu sempre gostei, lido muito até para a minha formação primária, ela foi ser pediatra, então a gente tinha os médicos que fizeram pediatria na década de 70, ou que se formaram naquela época, início de 80, e eles tinham uma formação muito grande em doenças infecciosas contagiosas. Então era um pessoal que, junto com os infectos, que dominavam, digamos, no sentido devido às patologias infantis, né, que tinha na década de 60, 70, até 80, essas doenças virais infantis, como o sarampo, a poliomielite, depois a varíola, depois o sarampo, a rubéola, a cachumba e assim por diante. E todas essas muito
felizmente, né, controladas em função das vacinas, né? Então estamos aqui para falar bem, e eu acho que é o teu interesse, o meu certamente, o teu também, de que haja o quanto antes uma vacina eficaz e segura, né? Sim, tu colocaste bem, porque para você ter uma vacina tem que ter sempre esse binômio, né? Eu tenho que, a indústria sempre, os pesquisadores vão querer uma vacina que seja eficaz, quer dizer, que ela produza uma boa quantidade de anticorpo, vai imunizar aquele indivíduo para aquela doença, mas ao mesmo tempo ela tem que ser segura, porque eu não posso gerar doenças, outras doenças que é além da própria infecção. Então, esse binômio aí tem que estar sempre bem regularizado. A gente tem que ter isso em mente. Não adianta ter uma vacina eficaz que não seja segura, ou segura que não seja eficaz. Eu sei que todos nós estamos ansiosos, a população leiga também está muito ansiosa e bastante confusa, porque as informações são, na mídia em geral, é conflitante, né? E mesmo para nós é conflitante, porque você vai lá, um artigo, o cara, como tu colocasse assim, a Organização Mundial de Saúde, ninguém sabia desse negócio bem, né? Então, dava informação lá em março, em abril vinha outra informação. Então, o que era verdade ontem deixou de ser verdade hoje, o que era na verdade ontem passa a ser verdade hoje, assim sucessivamente. A medicina é assim, a ciência é assim. A gente vai gradualmente avançando. O que nós não podemos é esquecer a ciência. Então, a ciência é o que nos norteia, né? O que vai não podemos fugir disso. Eu acho que tem uma luz no túnel no ano que vem. Agora para 2021. 2021, acho que vai começar. Existe sim, mais de 168 tipos de vacinas credenciadas pela Organização Mundial de Saúde em pesquisa. Algumas dessas, acho que umas 38, se não me engano, que estão em fase já 2 para 3. Depois a gente pode discutir essas fases de pesquisa, principalmente na área não médica, né? Talvez esteja envolvido também aqui com a fase 1, fase 2, fase 3 de uma pesquisa clínica. A primeira que foi, digamos, lançada no mercado e com fase 3 já com dados publicados semana passada, em revista de impacto, como New England, foi essa vacina atual da Pfizer. E que, pelos dados que foram publicados no New England, é uma vacina extremamente eficaz, principalmente para a turma mais idosas. Então, quem tem mais de 65 anos, à medida que tu vai aumentando a faixa etária, ela vai sendo bastante eficaz e com pouquíssimos efeitos colaterais. Obviamente que a gente sabe que qualquer medicamento pode produzir efeitos colaterais, mas que são perfeitamente controláveis pela medicina. Não, para pessoas como eu, né, que não sou da área, enfim, trabalho muito com vacina, a própria medicina do trabalho, ela me leva a fazer uso de todos os recursos no sentido de fazer promoção da saúde, prevenção de doenças. Então, me lembro muito bem, logo que assumi um cargo aqui em Passo Fundo, num hospital, o meu objetivo maior era vacinar as pessoas contra a hepatite B. E na época, eu comecei essa atividade nessa instituição em 1987. Não havia vacina contra a hepatite B e a gente tinha um número de casos bastante elevados de tornar-se portador crônico do vírus da hepatite B ou mesmo desenvolver a doença em profissionais da saúde que sofriam acidentes de trabalho com exposição a sangue contaminado, né, com o vírus da hepatite B. Aí surgiu a HBVax e posteriormente chegou a vacina da engenharia genética, né? Então, para mim foi uma coisa excepcional no sentido de que eu poderia garantir então a uma comunidade de pessoas mais suscetível a uma determinada doença que estivesse protegido, né? Claro que a gente sabe que não é não é 100% eficiente, mas enfim, dá uma boa cobertura.
Mas o que eu conheço? Eu, Sabine, na minha área, e outros colegas que estão nos assistindo nas suas devidas áreas e que não têm esse conhecimento da imunologia. E como tu falaste, os pediatras têm muito mais conhecimento nessa área de vacinas, né? A gente tem o quê? Ou tinha até hoje o quê? Vacina de vírus vivo atenuado, vacina de vírus inativado, fragmentos, partículas virais. Eu acho que eram essas as plataformas, eu não sei exatamente o que se usa para definir. E essa da Pfizer que tu citaste, por exemplo, pelo que eu li, ela é RNA mensageiro, né? Já foi feita alguma vacina anteriormente? Não. Em cima desta plataforma? Não, É a primeira? Ela é a primeira que saiu e vai vir outras nessa linha dela. Né? Essa é um avanço dentro da área da imunoterapia. Dentro da área da medicina nós estamos vendo um avanço. Porque é uma vacina que vai usar o RNA, quer dizer, aquela parte do DNA que leva a mensagem para o DNA, ele vai bloquear ali, então ele não vai usar o vírus em si. Não usa o vírus. Não usa o vírus em si. Ele vai estimular o sistema imunológico de forma diferente. Ele está usando nanopartículas. Então nós estamos usando pela primeira vez uma vacina que é feita por nanopartículas. Então está entrando a nanotecnologia em tratamento, que é outra coisa que vai abrir a porta para o século, para as doenças do século XXI. Então realmente essa vacina, esse grupo de vacinas, tem ela, tem uma outra da Moderna, que é um outro laboratório dos Estados Unidos, que o NIH está conduzindo os estudos lá. Ela é uma vacina totalmente diferente dos outros tipos de vacinas que nós tínhamos, então. Tem outras vacinas que são eficazes, não pode fazer uma vacina quando colocasse com o vírus inativado, que vai usar um adjuvante daí para inativar o vírus. Normalmente se usa ou alumínio ou formaldeído, que são uma tecnologia mais simples, que não deixam de ser eficazes também, certo? E talvez até mais baratas em termos de indústria farmacêutica. A grande questão que a gente se pergunta, e que eu não sei, só o tempo vai mostrar para nós, é quanto tempo eu vou ter de imunidade com esse tipo de vacina. Porque a gente tem visto na prática que tem pessoas que adquirem a forma leve da doença, do vírus selvagem, então faz uma forma só respiratória, nasal, o vírus fica só, o cara perde o olfato, tem uma crise de rinite, uma rinocinusite viral, leve tosse e tal, e em 2 semanas gerou anticorpo IgG contra o vírus, e 6 meses depois está zerado. Você foi IgG dele. Claro que isso não é em todo mundo. Então é uma questão que eu me faço, eu não sei te responder isso agora. Quanto tempo vai durar? Eu acho que nem a indústria farmacêutica tem. O que eu sei é que a ideia de como eu comecei a ler e tentar entender esse mecanismo genético e imunológico dessas vacinas novas é uma proposta diferente do que nós tínhamos antes. Ou seja, a gente não tem nenhum detalhamento, nenhum estudo, nenhum acompanhamento de quem tenha recebido vacinas desse tipo. Você veja só, a fase 3, que é essa vacina que nós estamos falando agora, a Pfizer, foi feita em 43 mil, fase 3, 43 mil voluntários. Metade tomou a vacina, metade dessas pessoas tomaram no mundo inteiro, em vários centros. E a metade tomou o placebo. É um número grande. Quando a gente vai falar em vacina, a fase 3, ela vai me dar um perfil de segurança. É eficaz e segurança. Ela é eficaz e é segura. Não tem tantos efeitos colaterais graves. Quando nós formos, para a gente saber assim, os detalhes, assim, quanto tempo vai me durar a imunidade, quais são aqueles efeitos colaterais mais raros, que vão dar 1 para 1 milhão, por exemplo, de vacina aplicada, aí tem que só a fase 4. Que a fase 4 vai vir transcorrer de 2021 e 2022. Então, qual é o objetivo primário nosso, no meu ponto de vista?
em termos mundial de sociedade. Primeiro é nós estancar essa pandemia no grupo de risco. Quem é o grupo de risco hoje? É todo o pessoal da saúde, como tu colocou, essa turma está exausta, estão ficando doentes, tanto pelo vírus e como por outras doenças recorrentes. Tu sabe bem como eu, a gente está falando agora para o pessoal não médico, você passar dentro de uma CTI 8, 12, 24 horas. Claro que esses médicos são treinados para isso, mas eles estão nesse envolvimento desde o começo de março. E diante da incerteza, né? Porque assim, a gente está acostumado e fomos treinados para isso, mas para tratar de doenças que a gente conhece, não 100% delas com um nível de evidência A, mas com uma certa segurança, né? Com relação a prognóstico, a drogas, enfim. E hoje, né, Arnaldo, com a Covid, eu me sinto muito cansada, confesso, porque nós somos solicitados diuturnamente para dar informações e para garantir algo ao cliente, né, ao nosso paciente. E nós temos dúvidas, e nós temos que aceitar que as coisas não estão prontas ainda, né? Eu acho que sim, porque a comunidade científica não tem todas as respostas ainda. Ela vai ter, mas no momento de hoje não. Então, no meu ponto de vista hoje, assim, é estancar essa sangria que está havendo no grupo de mais risco. Então, seria a vacinação, que é a proposta da OMS, dos países que estão começando a fazer a vacina. Então, o grupo de idoso, principalmente aquele idoso mais risco, assim, acima de 80 anos, ou quem está aqui no Brasil talvez vai baixar essa faixa, porque nós não somos tão idosos como na Europa, né, o número, aquele pessoal que está em asilo, que está em casa de saúde, toda a equipe, não só médica da saúde, envolve, quando a gente fala em médico aqui, é uma força de expressão, um erro, um hábito nosso, né? A gente não faz medicina sozinho. Com certeza. É o médico, é a enfermagem de alto padrão, é a técnica de enfermagem, é a fisioterapeuta, é a fonoaudióloga, enfim, é uma grande equipe, né? O pessoal que está lá fazendo a limpeza, da copa. A psicóloga que está dando o apoio ali para toda a equipe. É um trabalho hercúleo. Só quem entra numa CTI sabe grande, nós estamos aqui com os fundos, de ter a ideia de que é o número de pessoas que é envolvido, e isso é por turno. E são 6, 8 horas. E tem gente hoje que está virando todos os lados ali, né? Então, eu acho que primeiro é isso, vacinar então os grupos de risco, vacinar, porque nós vamos diminuir a mortalidade. Diminuindo a mortalidade já é um alívio. Com certeza. Né? Diminui também esse pessoal que está na frente. Você imagina assim, ó, esse pessoal que está na frente, todo o pessoal da saúde, o pessoal da segurança também, nós temos que dar em conta. Nós vamos ver as professoras também, né? Porque senão não vacinar as professoras, como é que os nossos jovens vão ir para a escola? É um problema. O jovem não é o problema dele pegar em si. É raro o Covid abaixo de 10 anos da doença grave. Tem, 0,1%, tem. Vou botar isso aí, quando tu bota a população de 1 milhão, tu vai ter, esse 0,1 cresce, né? Certamente. Mas se a professora fica doente, ela não vai dar aula, o colégio tem que ser fechado. Então, eu acho que isso aí é importante. Depois, o grupo de risco, tá? Quais são os grupos de risco? O diabético, o hipertenso, o pessoal que tem excesso de peso, o cardiopata, o broncopata, todo esse um enorme grupo de pessoas de risco. São muitas pessoas. Esses provavelmente vão ser, em todo o mundo, vão ser os primeiros que vão ser imunizados. Eu ouvi ontem que, até li, na verdade, que a proposta do governo federal com relação ao Plano Nacional de Imunização não consta os professores, né, nessa primeira, como grupo prioritário, mas nós não podemos descuidar dos professores. Assim, mas isso é mundial.
existe um protocolo da Organização Mundial de Saúde, não é que vai ser deixado de lado. Eles chamam de 1A e 1B. Certo. Então, 1A agora. Então, esse grupo aqui. Mas o 1B é depois da manhã. Vamos supor. Sim, é na Entendeu? sequência. Então, possivelmente vai chegar em fevereiro, esse grupo já vai estar vacinado também. Ou março, mais tardar. Então, eles não vão ser deixados de lado. Ou também vai descer a idade depois, né? Sim, entendi. Ela vai descendo. Sim, pegando a população menos exposta ou de menor risco. Enfim. Nós temos que ser realistas. Nós não temos ainda mundialmente uma quantidade de vacinas, uma produção suficiente para todo mundo. Porque se nós esperarmos criar a tal de imunidade de rebanho, essa imunidade só vem quando tem 60%, 70% da população que adquiriu a doença e não morreu. Bom, o mundo tem, não adianta o Passo Fundo, tem que ser, não adianta o Brasil, é o mundo. Certamente. 7 bilhões e meio de pessoas. Enquanto tu não tiver 5 bilhões de pessoas, ou que pegaram a doença e não morreram, ou que foram imunizados, o vírus está circulando. O cálculo é 2 anos e meio. Se nós ficar esperando a imunidade natural. Pois é, Arnaldo, mas então, trazer uma dúvida que com frequência chega até mim e eu não tenho condições de responder com a consistência, né, da informação necessária. E essa questão que vem sendo trazida, enfim, com relação à modificação do DNA, o risco dessas vacinas no sentido de modificar a genética, ser prejudicial para a prole. Assim, ó, eu entendo a preocupação mundial, mas assim, ó, se tu for voltar atrás, por exemplo, o trigo, se tu pegar o trigo sofreu 30 e poucas mutações genéticas dos anos 50 para cá. Nós continuamos comendo trigo. A soja transgênica, quando foi lançada, era um pecado, um palavrão aqui. Os caras destruíam fazendas, lavouras de soja transgênica. Tudo bem, eu não sei responder. Até agora ninguém provou nada que esses alimentos transgênicos induziram uma doença a curto prazo, uma modificação genética do ser humano. Eu acho que nós, na humanidade, não temos saída. Porque se tu for ver assim, ó, se eu vou reportar, digamos, epidemias lá da espanhola, em 1918, morreu um cálculo que aproximado de 100 milhões de pessoas. A população mundial era 1 bilhão, eram 180 milhões de habitantes. Então, se morreu 100, morreu 10%. 10% hoje é 750 milhões de pessoas. Tu acabou de me dar um dado aqui que tem 70 milhões de pessoas infectadas e 1,5 milhão. 1.600.000, aí. 600. De óbitos. Tá. Né? Então, se nós continuarmos nesse ritmo, esse troço tende a só aumentar. Né? Então eu não vejo a saída, eu particularmente não vejo saída a curto prazo sem ter as vacinas. Eu acho que não é o objetivo deste nosso encontro, mas eu gostaria de tocar no assunto e ouvir a tua opinião a respeito. Eu vejo que, até pela tua especialização, pela tua área de atuação, pela tua formação e prática médica, tu confias nas vacinas e tu acreditas numa solução ou numa forma de conter a pandemia da Covid-19 através das vacinas. Eu também confio e sem ter subsídios, como eu disse, subsídios especializados no sentido, eu tenho esperança na vacina. Eu quero que tenha uma vacina e que uma vacina que seja segura e eficaz. Mas hoje nós temos trabalhos, 200 trabalhos, que não é pouca coisa, que nos dão segurança e garantia quanto à efetividade do tratamento precoce. Isso é uma
questão em aberto, mas eu não vou imunizar todo mundo. E também não vou vacinar para todo mundo. Uma Então, coisa não elimina a outra. uma coisa não elimina a outra. Eu acho que elas são complementares. Eu acho que esses protocolos, nós vamos aprender muito, né? Porque tem assim, ó, essa pandemia está demonstrando o seguinte, para mim, tem a visão do infecto, tem a visão do médico que está lá, o socorrista lá na frente, o cara está na emergência, tem a visão do intensivista e tem a visão do imunologista. Eu acho que nós não estamos morrendo devido à infecção. Eu acho que o vírus está ocasionando e ocasiona um distúrbio no sistema imunológico em pessoas ou que o sistema imunológico foi envelhecendo, que é a imunossenescência, nós vamos ficando mais velho, depois de 65 anos, a nossa imunidade inata vai mudando e a nossa imunidade adaptativa. A imunidade inata é aquela que eu nasci com ela, tenho ela, e a adaptativa é adquirida, ou através de doenças ou através de imunizações. Então, a terapêutica medicamentosa, no momento, não vai funcionar para todos. Perfeito. E quando tu começar a ver o lado de como é que funciona a parte do sistema imunológico, que é bem chatinha, às vezes, da gente falar, que não é assim, que é muito dado para esse casal de bioquímica que tinha, uma coisinha para cá, uma coisinha para lá, tu começa a entender como é que o negócio funciona e tu vai ver que nenhum dos remédios que nós estamos aqui funciona bem para todo mundo. Com certeza. E o vírus provoca uma série de alterações imunológicas em algumas pessoas. Porque as pessoas que acabam complicando, elas acabaram complicando devido a alterações do seu sistema imune. E aquilo que a gente chama de tempestade por citocinas, que são proteínas que são liberadas, proteínas inflamatórias e pró-inflamatórias, que são liberadas na tentativa do nosso sistema imunológico de defender e acaba agredindo o nosso próprio organismo, no caso de hospedeiro. Então, se tentou, tu vai dizer, tem aquela anti-interleucina 6 que se usa. Funcionou para todos? Não. Tem o time de você dar o tempo que tu começou. A hidroxicloroquina vai funcionar. Talvez para alguns. Mas vai funcionar para todos, não. Então, E se eu esperar também, eu tive paciente que tomou hidroxicloroquina e ficou ruim. E a maioria tomou e não ficou ruim. Agora a pergunta vem, será que eu ficaria bom também sem? Não sei. Eu não vi nenhum estudo feito fora de hospital, comparando. Pelo menos no meu conhecimento. Pode ter, mas no meu conhecimento não. Todos os estudos que eu vi de hidroxicloroquina foram pessoas doentes, hospitalizadas. Fase mais aí tudo é o tempo, que nem a interleucina 6. Se você dá fora de antes não vai funcionar. Depois, antes não funciona e depois não funciona também. O corticoide é a mesma coisa. Se você dá antes, tu vai prejudicar a pessoa. Se tu der depois, não vai adiantar. Então, a gente está aprendendo. É uma doença inflamatória. Então, aí vai depender muito do indivíduo, porque tudo que faz essa bronca toda, não agora fugindo do tema vacina, entrando na doença, quem faz toda essa bronca toda aí é aquelas pessoas que têm que todo a pessoa diabética vai ter, o hipertenso vai ter, o obeso vai ter, a pessoa de idade vai ter, idade no Brasil 60 anos, né? Idoso. Na Europa é 65, né? Os países desenvolvidos. Eles têm um aumento de uma enzima chamada angiotensina 2, que todo mundo aí, na nossa área, a gente sabe. E essa enzima, ela é o receptador do vírus, para o vírus entrar dentro da célula. Quando o vírus entra dentro da célula, ele transporta o vírus para dentro. E quando ele transportou o vírus para dentro, vai ocorrer uma série de mecanismos, daí sim, do DNA dentro da célula. E aí a pessoa vai começar a produzir substâncias, chamadas essas citocinas inflamatórias, em excesso.
Daí começa a ter a lesão dentro do pulmão, alvéolo, depois pode ir para o rim, pode ir para o fígado, pode ir para a circulação sanguínea, para fazer uma série de complicações que os intensivistas estão no dia a dia deles, né? Ele sabe. Associado à imunossenescência, que tu comentaste também. A imunossenescência é uma, mas aí vem a pergunta, o que é imunossenescência? Imunossenescência é idade? Não. Nem sempre. Eu posso estar com 70 anos e imunologicamente Está bem. bem. Uma boa E posso resposta. estar com 60. E já com um comprometimento significativo. Né? A gente faz nosso exame de rotinas aqui, assim, esses marcadores, nós não temos dinheiro para isso. Eles lá dosam as interleucina 6, interleucina 2, linfócito TCD4, linfócito TCD8. Eles têm isso como marcador. Eles sabem que o cara que tiver uma linfopenia, um CD4 baixo, vai morrer. Entendeu? Então nós não temos condições, não falta conhecimento nosso, Sim, médico. sim. Condições Grana. financeiras. Né? Financeira, dificuldades. Uhum. Né? Nós vamos usar um marcador aqui em Passo Fundo, tem que ir o sangue a Belo Horizonte, vai levar uma semana para voltar para nós aqui. Então, o cara vai. Nós trabalhamos aqui ainda, como eu digo, nós somos um piloto de avião sem radar. Só na nossa experiência na arte de fazer medicina, a clínica. Infelizmente é assim. Mas o que acontece hoje é essa cascata inflamatória. Talvez essas drogas nós vamos ter no futuro, porque eu até tenho um slide aqui, ó. Vamos fugir da vacina, entrar numa área meio complicada, né? Que é isso aqui, mas só que já tu tocou o assunto. Aqui você está vendo aqui, ó. Acho que não tem a como mostrar, hidroxicloroquina, né? infelizmente eu não vou mostrar, mas ela vai agir na fase inicial da doença. Então, se eu... Isso. Aqui começou, ó. A enzima angiotensina fez ela funciona como receptador para o vírus. O vírus entrou na célula, começou a fazer o processo inflamatório. A hidroxicloroquina agiria nessa fase aqui. Tu vai dizer para todo mundo? Não. Certo? Mas não custa tentar. É isso aí. Compreendeu? Né? Vai dizer, bom, mas 40% responde, é ótimo. Nossa, é uma bela resposta, né? Com certeza. Claro que tudo isso aí tem que ser pesado, porque não é também qualquer pessoa que pode tomar hidroxicloroquina. Agora, sem dúvida, não adianta eu estar com a pessoa lá dentro da CTI ou na enfermaria e eu quiser dar hidroxicloroquina, porque eu já saí dessa fase e estou aqui. Ó. Certamente. Eu estou na fase da inflamação lá, daí já é outra bronca. É a fase Compreendeu? precoce, né? Então, se a gente vai discutir, a gente teria que ver aqui. Com certeza, com certeza. Só que isso aqui, eu precisaria ter uma estrutura A base, de saúde grande. Eu tenho que testar todo mundo. Ou fazer o diagnóstico Não, o precoce, exame né? precoce de todo mundo. Eu tenho que ter acesso a isso. Nós temos isso no Brasil? Não temos. Então, se preconiza o diagnóstico precoce. Acho ainda né? que se for ver em termos mundiais, a curto prazo, para tu vacinar a população de risco para não morrer e desafogar os hospitais, no meu ponto de vista, é a vacina. Com certeza. Temos esperança e agora, com as suas colocações, a gente fica mais tranquilo também no sentido de desmistificar, né? Porque, como a gente comentou anteriormente, muita politização, né? Muitos vieses, tendências para um lado, tendências para outro. Então, assim, enquanto nós não temos vacina, vamos usar o que nós temos disponível, né? Porque eu vou te dar um mal dado. não faz. Não, eu vou te dar um dado aqui que saiu numa revista chamada Cytokine Growth Factor Review. Então, uma revista sobre de imunologia. Então, o que eles chegaram, isso já é do mês passado, já estamos até para trás. É impressionante. Em termos de Covid, 5 dias para ontem. ficou para ontem. Então, o que essa revisão aqui fez?
das vacinas que estavam em fase 3, daqueles que já estão lá, né? O que eles viram? Que a vacina russa tinha efetividade de 90%. A vacina, essa aqui, ó, é a vacina da Pfizer, que dá uma acima de 95%. E a Moderna, que é a outra vacina também com RNA mensageiro, só que usa outra partícula dentro, também que dá uma eficácia superior a 90%. Claro que nós vamos ter toda uma discussão. Eu não vi nenhum estudo, não foi aberta nenhuma fase 3 dessa vacina que está lá no Butantan. Então não tem como eu falar dela. Isso deixa a gente muito ansioso, né? Como também aquela da Astra, que é outra técnica, ela usa o vetor. Sim, ela usa o adenovírus do macaco como um vetor para carregar o vírus. Os estudos iniciais com a dose que fizeram deu uma imunidade de 70%. Talvez eles vão revisar. É pouca. É pouco, né? Então eles vão ter que talvez revisar isso aqui para o futuro. Pois é, e assim, nosso órgão regulatório, ou seja, quem libera a utilização de uma determinada vacina ou outra no Brasil é a Anvisa. A Anvisa vai liberar, assim, ó, a experiência que a gente tem de médico. Todo mundo usa o FDA como marca. E a outra agência regulatória que me esqueci agora a sigla, que é da Europa. Que me falha o nome agora. É uma sigla da União Europeia. Seria a Anvisa deles. Bom, se a hora que o FDA aprovar, quando tu chegou lá no FDA, ele está nessa fase aqui, ó. Então já passou a fase 3 e o FDA já revisou e aprovou. Claro que o FDA é o órgão dos Estados Unidos, sim, mas a maioria dos outros países vão se basear neles, porque é um órgão extremamente sério e competente, né? Até hoje sempre foi assim. Eu ouvi uma entrevista agora recentemente, 4, 5 dias atrás, do presidente da Anvisa, e me pareceu que ele deixou bem claro a diferenciação, ele separou a parte técnico-científica da parte política. E ele foi bastante claro em dizer que a Anvisa ainda não recebeu nenhum, me fugiu o termo, todos os documentos necessários solicitando o registro de nenhuma das vacinas hoje que estão sendo, mesmo essa da Pfizer, né? Sim. Então que a Anvisa não recebeu nada ainda. Então aquela questão anunciada pelo governador de São Paulo, que dia 25 de janeiro, profissionais da saúde, idosos já se receberiam a primeira dose, foi taxativamente descartado, ou seja, foi dito pelo presidente da Anvisa que isso é utópico, foi dito também pelo secretário executivo, pelo Ministério da Saúde, enfim, que isso não existe. Então, o que nós temos que entender, acredito eu? As coisas estão evoluindo e estão evoluindo bem. Está se fazendo, estão sendo feitos estudos a nível mundial, através de várias técnicas, várias plataformas e com boas esperanças, mas não é para agora. Então essa história de voltar para a aula depois que todo mundo estiver vacinado, de voltar à atividade econômica depois que todo mundo estiver vacinado, isso não existe, né? Nós temos que ter os pés bem no chão, ser bem realista. Nem todo mundo vai ser vacinado agora de cara. Não tem. Vai ser vacinado a população de risco maior. Nenhuma agência de saúde do mundo séria vai autorizar uma coisa sem ter a certeza absoluta de que aquela vacina vai funcionar e quais os efeitos colaterais que eu vou ter. Para mim ter isso na mão, eu tenho que ter publicado meus dados. E esses dados, antes de ser publicados, eles passam por um comitê da Organização Mundial de Saúde, de imunização,
não sei aonde, se em Genebra, onde é que fica, que esses caras analisam antes dos pares da revista. Então, claro que eu entendo a ansiedade de todo mundo. E mesmo fazendo a vacina, um dado que ontem eu acabei lendo que saiu um comunicado da Academia Americana de Imunologia, que o cara colocou assim, um editorial, que mesmo com a vacina, quem fez a vacina vai ter que continuar usando máscara. Porque ele não vai pegar a doença, mas ele continua transmitindo o vírus. Traduzindo, digamos que eu fiz a vacina, certo? Eu não vou, meu sistema imunológico criou anticorpo, então eu fiquei imunizado por um tempo por aquele bicho lá, mas eu tive contato com o Alexandre que estava sem ser bem infectado. Aí ele passa o vírus para mim, o vírus não vai dar doença. Eu vou ficar com ele, que nós chamamos de portador lá, estou com o bichinho aqui no meu aparelho respiratório. Aí eu tenho contato contigo, que tu nem fosse imunizado e nem tivesse nos últimos 6 meses a doença, o corona. Eu posso passar para ti. Então nós vamos ter que continuar entendendo que a medida preventiva mais eficaz no momento hoje é o uso da máscara, distanciamento no mínimo de 1 metro de uma pessoa para outra e lavar as mãos. Isso é cientificamente comprovado o que nós temos hoje. Se nós sair disso aqui, bom, aí já não é mais ciência, né? E na verdade eu creio que são medidas de higiene que a gente já deveria adotar há muito tempo, né, Arnaldo? Não tem por que uma pessoa ficar com uma proximidade tão grande. Tu sabe que eu me criei, os mais velhos, a gente se criou, por exemplo, Porto Alegre, a gente andava de bonde. E uma dos problemas que tinha nos bondes que a gente andava era o cara, tinha instruções do cara tossir usando um lenço. Já tinha também lavar mão, porque eles tinham medo de tuberculose, era difícil. Naquela época, quem viveu há muito tempo atrás, não tem um membro da família que não tinha pego tuberculose e ter morrido. Então, eu acho que nós temos que voltar. A pandemia que teve, a epidemia que teve aqui do influenza nos mostrou isso. Só que um ano depois nós esquecemos. Esquecemos, a memória é muito... Entendeu? A população em geral. Aí, 2, 3 anos ele entra de novo. Então, acho eu hoje que temos que ter o distanciamento, temos que usar máscara, temos que evitar aglomeração, porque senão a gente vai passar uma mensagem errada à população. O resultado da aglomeração que nós tivemos há um mês atrás veio agora. E se nós, da área médica, continuarmos passando essa mensagem de não ter, de que tudo vai se resolver com passe de mágica, vai continuar morrendo muita gente ainda. Infelizmente. Esperança na vacina, mas seguindo o que nós temos hoje. Amanhã é amanhã, nós vamos ficar vivos amanhã. Eu acho que existem vacinas que vão vir boas, existem vacinas eficazes. É um mito esse negócio de dizer que vacina já teve uns de serviço uns anos atrás, que associaram a vacina do sarampo com a como é que se chama aquela, não asperge, o autismo, sim. certo? Que houve lá um pesquisador um inglês que fez um troço que ficou, depois houve vários estudos mostrando que vacina da coqueluche estava associada com incidência de alergia, de asma, de rinite alérgica, que é outro mito. Não que não possam, né, ter para-efeitos, e eles são conhecidos, né, e nós mesmos, entre os colegas médicos, eu estou lembrando agora de 3 colegas que tiveram para-efeitos importantes, Guillain-Barré, enfim. Né? Fase 4, nós vamos ver 1 em cada 1 milhão. Entendeu? Então, aí vem a minha pergunta. As pessoas que fizeram Guillain-Barré com a vacina, que é uma vacina de vírus inativado. O H1N1. Vírus inativado. Se ele pegasse o vírus selvagem, ele faria o Guillain-Barré ou não? Essa é uma questão que eu coloco. Quantas pessoas nós salvamos de poliomielite?
Quem viveu na década de 50 sabe disso. Para baixo. Quantas pessoas nós salvamos? As pessoas têm a ideia errônea de algumas doenças infecciosas. Sarampo é uma doença que mata. Sim. Principalmente no terceiro mundo. Morrem de pneumonia, ficam cegos, tem meningoencefalite. Inquestionável, né? Então eu acho Inquestionável que nós temos que... a importância das vacinas. É inquestionável. Tu vai dizer, bom, vai dar. A fase 4 vai mostrar para nós quem que está nesse grupo. Quando vacinar 1 milhão de pessoas, nós vamos começar a ver os casos mais raros. Agora, o que nós estamos no momento? Pois é, e a quantas nós andamos no tempo aqui, porque tá muito bom esse nosso papo. E tá chegando perguntas sem parar aqui, né? Uma das perguntas colocadas, acho que até tu já respondeste, mas vacina protege por quanto tempo? Boa pergunta. É uma boa pergunta. A vacina, o ideal era que vacinar no mínimo 1 ano. Essas vacinas novas, do RNA, elas vão agir numa célula chamada linfócito T, que é uma célula que nós temos no sangue, que amadurece no timo e que nos dá um certo grau de imunidade. Então, ele vai estimular uma outra célula que a gente chama de linfócito B, que é onde tem, esse linfócito B está no nosso sistema glandular, no nosso baço, no nosso apêndice, os glândulos que temos no intestino. O B vem porque esse linfócito subido tinha na bolsa que tinha nas galinhas, ali no papo da galinha, e ele estimula, ele dá um certo tipo de imunidade. Então, a imunidade duradoura, se tu colocasse essas vacinas que tu colocou conjugada de hepatite B, essas novas, por que elas são mais eficazes do que as primeiras que saíram? Porque elas agem no linfócito T. Elas são T-dependentes. Então esse linfócito T vai estimular o linfócito B delas a produzir mais anticorpos. Vai durar mais tempo. Tu vai dizer, bom, tu vai ter uma subpopulação de pessoas que não respondem. Sim. A gente sabe isso aí. Sabemos disso. Né? Então, tudo bem, ele deve ter uma memória imunológica ruim. Para saber se responde, tu tem que fazer a vacina, que será no meu dia a dia, faz a vacina. Tu me encaminha um paciente que não respondeu, fez as 3 doses de hepatite B. Daí tu faz... O anti-HBS? Tá, deu lá abaixo do valor mínimo que tem que ter para a idade dele, que é, digamos, 10, que seria imunologia. Tu faz uma dose da vacina de novo, uma 4ª dose de hepatite B, e 1 mês depois, dosa o anticorpo. Se subiu, o sistema imunológico dele é íntegro. Se dali 6 meses caiu, ele tem uma memória imunológica fraca. Como se fosse a bateria do nosso celular. Então essa história de repetir várias vezes o esquema completo... Claro, tu vai fazer assim, na prática, né, eu lá venho, preciso saber se o cara não respondeu, ou porque a vacina, porque aí tem várias coisas na mental, o adjuvante da vacina é importante. Dependendo do adjuvante, o adjuvante é aquela parte que tu bota como se fosse um amplificador da vacina. Então o adjuvante é uma das coisas mais importantes hoje nessas vacinas mais simples. Porque ele vai estimular, ele vai ampliar a minha resposta imunológica. Então, tem muitas vacinas que às vezes o adjuvante, esses adjuvantes mais antigos, hidroxilamina, que são baratos, eles não têm uma boa resposta, um estímulo da resposta imunológica para todos. O adjuvante é importante na vacina, não é só, muitas vezes não é só o vírus ali, ou a bactéria, normalmente não fala de vírus. Então, o adjuvante é importante na vacina. E esse é segredo daí, né? Os caras, por exemplo, a Glaxo e a Sanofi estão produzindo em conjunto com uma empresa chinesa uma vacina de vírus inativado, enfraquecido, mas com o adjuvante deles, que agora não andou muito como eles queriam. Mas possivelmente em 1 ano eles vão melhorar esse negócio aí. Compreendeu? Então o adjuvante é o segredo do negócio. E talvez essas vacinas que utilizam uma tecnologia, uma plataforma mais nova,
elas tenham mais vantagens sobre as antigas. Sim, e eu não estou botando bicho. Sem bicho. Nem vivo, nem morto. Entendeu? Nem atenuado, nem morto. Nem atenuado, nem morto. Tem também a devetor, né? É outra técnica. Tá, esse troço assim, vai vir tanta coisa nos próximos 2 anos que é só quem viver vai ver. E isso aí eu acho que vai fazer que, como a medicina sempre vem, né? Tudo na vida tem uma crise, aquela crise faz a gente correr atrás da máquina e aí vai vir remédios, vai vir um monte de coisa. Algo que, assim, ó, só para a gente deixar bem claro. Como é que, e tu mesmo disseste hoje, no início da nossa conversa, as vacinas levaram sempre anos para serem desenvolvidas, 10 anos, 20 anos, 40 anos. Contra a AIDS nós não temos vacina até hoje, né? Mas enfim, o fato da gente ter disponível algumas vacinas para meados de 2021 não significa então que nós queimamos etapas. Não, porque o Covid-19 ele é 70% ou 75% parecido com aquela doença que deu a SARA, que deu no Oriente Médio, a MERS. Então, ele já, em 2002, 2013, ele já tinha uma ideia. E ele tem a parte da proteína do vírus, que é a chama de proteína S, a spike, que eles chamam lá, que é o que faz o acoplamento, é a mesma praticamente. A mesma maneira de ação. Mudou a mutação, ele mutou. Sim. O gene mutou. Esse é o problema que a gente fala em vírus, né? Eles começam a mutar. Por exemplo, o vírus da AIDS, esse é o problema. É o que nós chamamos de vírus guerrilheiro. O cara vai sofrendo mutações e vai se escondendo do sistema imunológico. Então nós nunca conseguimos fazer uma vacina que fosse eficaz. Pelas mutações. Então aí foi para os medicamentos antivirais. Certo. Então, mas é também uma doença prevenível. Sim. É aí que vem como também a dengue. Então, só que a gente parece que nós humanos somos assim, né? Não adianta. Vamos ter que aprender. Esta vez nós temos que aprender a lição, né? Outra pergunta, existe algum estudo sobre a imunidade aumentada com o uso de vitamina D acima de 80 nanogramas? Eu não conheço. Especificamente, não. Não conheço. Talvez haja, mas eu não conheço. Porque eu já li também casos de pessoas que estão na UTI, com quadro grave, estão com a vitamina D baixa, e vice-versa, mas aí é uma... A vitamina D baixa, ela, abaixo de 20, a vitamina D é um imunomodulador. É um imunomodulador, ela ajuda no tudo. Agora, só tomar vitamina e não tomar sol, você sabe também que parece que não funciona bem assim. Então eu tenho que tomar um solzinho nas canelas, nem que seja 10 minutos, 2, 3 vezes por semana. Porque só ela sozinha... Embora nós, assim, nessa faixa que estamos, também não adianta tanto o sol, né? Para um indivíduo mais jovem. Na canelinha. Tem Mas acho que é melhor tu ter, em termos de imunidade, uma vitamina D alta, não exageradamente alta, do que baixa. Por exemplo, na Dinamarca, se não me engano, a Dinamarca ou a Escandinávia, um desses 2 países lá embaixo, que eles estudam muito imunocinescência. Eles têm e eles têm lá, assim, eles usam esses marcadores inflamatórios nas pessoas com mais de 80 anos. Então, a vitamina D, o zinco, esses linfócitos T que eu falei aí, o CD4, CD8, que a gente usa como marcador para AIDS, e essas interleucinas. Eles usam como marcador para saber como que está o teu sistema imune na tua velhice. Quer dizer, se tu está com 80 e teu sistema imunológico é de um cara de 60 ou não. Então ele sabe lá que se essa relação estiver alterada, tu está sujeito a ter complicações. Então, eles estão muito na frente de nós, né? Porque nós estamos chegando agora nessa fase, né?
Então eu acho que na medicina a gente tem essas coisas, dá para se pesquisar, pessoas em centros maiores, Tem condições provavelmente de fazer uma pesquisa, essa medicina né? de envelhecimento eles devem usar isso aí, mas eu acho que a pergunta é pertinente. Assim, se ela tiver baixa, com certeza Chance de eu complicar. como zinco. Uhum. Porque o zinco é um estimulante, estimula o linfócito T. É um imunomodulador. Uhum. Então, por exemplo, lá nesse país, que eu essa Dinamarca, Escandinávia agora, eles dão zinco para as pessoas de idade por tantos meses. E os protocolos que a gente tem acompanhado pelo Brasil afora e também fora do Brasil, associam o zinco, né, no tratamento precoce. Porque ele ajuda o linfócito T. Uhum. Então ele funciona como imunomodulador, como também a vitamina D. Uhum. Então, E acho que isso aí é uma coisa, assim, se tu controlada pelo médico, né? claro. Eu acho que não... Claro, não vai usar doses tóxicas de vitamina D. Mega enfim, dose, né? Mas tu o uso botei ali adequado. Eu gosto de deixar meus pacientes com vitamina D acima de 40. 30, 40, 50. Fica nessa faixa ali. A gente vê muito isso em asma, a gente vê muito isso em doenças atópicas. Né? Então, principalmente a gurizada, a criançada no inverno vai para a vitamina D. Sempre a gente vê que quem tem a vitamina D mais alta, das 30 ou mais, eles têm um menor número de infecções respiratórias, complicações, porque é um imunomodulador. Na dermatite atópica também ajuda. Não é a única, não é que vai resolver sozinha. Sim, não é o tratamento da dermatite atópica. É uma a mais, como eu também acho aqui. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma coisa que acho que não vejo mal nenhum de o médico vai controlando. Melhor que deixar o cara, porque nós estamos vendo uma pandemia também de vitamina D baixa. Né? Porque não dá mais sol. É todo mundo escondido do sol. Então né? a gente fica fechado o dia inteiro, se enche de protetor. E o que interessa a vitamina D não é o rosto, né? É as canelinhas ou a mão. A mulher não gosta de botar a mão porque as manchinhas. Mas a canela. A canela pode manchar, não tem problema, né? Isso aí. Ai, muito bem. Temos uma pergunta aqui do colega, aliás, eu não citei o nome dos colegas, agradeço muito a participação, Luiz Fernando Pegoraro, Luciano Welter, né? Hugo Lisboa, querido. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá já estão vacinando com a vacina Pfizer, a Rússia com o Sputnik, nós do Brasil não estamos um pouco atrasados? Já que não há um plano nacional definido, o que podemos fazer? Eu peço desculpas porque essas perguntas já foram feitas há mais tempo, né, Arnaldo? Não. Algumas coisas tu já respondeu. O cara que essa turma estuda bastante. Estuda bastante. Estão sempre voando, né? Isso aí. Não, eu acho que o Hugo tem toda a razão. Eu acho que nós estamos atrasados. E eu, particularmente, acho que a gente focou muito numa vacina que se deu mal. Entendeu? Essa é a minha opinião pessoal, nada agora aqui científico. E acho que ela não deu uma resposta que a gente esperava. E aí se perdeu tempo com as outras. Mas eu acho que essa vacina russa que eu lembro, ela tem uma boa eficácia. É uma vacina interessante. O Paraná está co-participando, né? Talvez, eu acho que quando a Rússia terminar de vacinar eles eles vão ter as doses para eles, né? Essa coisa a gente está vendo aqui. Porque nós não vamos ter uma vacina só no Brasil, isso é ilusão nossa, né? Sim. Então nós vamos ter várias vacinas assim. Mais de uma tecnologia, certamente. E vários laboratórios também. Né? Então, não tem como tu pegar um país continental como o Brasil de 210 milhões de pessoas e achar que nós vamos... uma porção que tem aí, não sei qual é a porção de idosos, mas deve ser em torno de 20%, próximo disso. Né? E se pegar mais as pessoas que têm, digamos, riscos, né? Diabéticos. Esse troço também está nos ensinando, né? Essa epidemia aí na área do Hugo, que a gente tem que mudar o estilo de vida, né? Isso que eles batem isso aí,
os endócrinos batem nos nossos dedos, e os caras também toda hora, né? Mas é uma verdade, né? Então, mas eu acho que o Hugo tem razão, acho que nós perdemos tempo. Perdemos tempo, né? Agora vamos ter que ver a logística também para tudo isso, né? Eu acho que a Pfizer, assim, ó, é uma vacina muito interessante, mas para um país tipo o Brasil, que é complicado, o Brasil, como dizia o Antônio Carlos Jobim, não é um país para principiante, né? Não é para amador. É complicado tu ter um freezer menos 80, ou que seja menos 20, é bem complicado trabalhar isso aí, até a nossa logística de transporte, né? O avião vai descer para nós, eles não dão nem aeroporto. E a da Pfizer exige realmente... Exige isso aí, então exige um país como a Inglaterra, que tem uma saúde super organizada, 100 anos, no mínimo, né? O Serviço Nacional de Saúde tem 100 anos neles ali, que falar em mexer na saúde na Inglaterra, Deus me livre, né? Porque funciona. Funciona. Os Estados Unidos é um país muito rico, para eles também, mas eles também não vão ter uma vacina só lá, porque não vai dar conta. Começar. Eu acho que a gente, na minha opinião, assim, ó, nós temos que ser abertos para tudo. O Brasil não é um país que tem que estar com a mente fechada. Em nada. Porque nós não somos tão ricos como os Estados Unidos, nem como a China. E não somos nem primeiro mundo, como é a Europa Ocidental. Sim, em termos de social-democracia, que é aquele estado de bem-estar social que tem a Europa, né? Então, nós temos que estar com a visão aberta. Eu acho que o que vem, vem bem. Ah, se essa aí que está em São Paulo funcionar, ótimo. Se a Sputnik vier para cá para nós, muito bom. Só vamos aguardar a documentação, enfim, da fase 3, né? Essas coisas são assim, ó, tá havendo uma pressão, uma ansiedade nossa, mas não é bem assim para liberar também um remédio, né? Eu acho que em janeiro nós estamos aí, a minha sensação. Que coisa boa. Para mim é bom, de todas quando tu me convidaste para isso aí, eu fui fazer essa revisão, aí a gente começa a ler, né? Mais coisa que lia antes. E aí começa a ler de tudo. Então, eu vejo assim que nós temos saída para o ano que vem. O mundo. Uns vão sair primeiro, outros vão sair depois. Obviamente que o terceiro mundo sempre vai... sempre paga um preço maior pela sua... O Brasil não é um país pobre, né? O Brasil é um país confuso. Confuso. Acho que tu acertaste no termo, não é né? um país pobre. Rico, estamos entre as 10 maravilhoso. maiores economias do mundo. Então, pelo Banco Mundial, nós nem caímos na pobreza, né? Claro que existem essas distorções de país. E as desigualdades, né? Que não vai ser resolvido nem não vamos conseguir. Em 10 anos. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas... Arnaldo, prezadíssimo colega, amigo, só posso te agradecer essa tua disponibilidade de trazer tanto conhecimento para a gente, dá vontade da gente ficar conversando mais tempo, mas acho que já estouramos aí o tempo e certamente vamos fazer novos encontros, não é? E assim que tu tiveres novidades, se puder dar uma sinalizada para a gente, gostaríamos de passar aos colegas, aos nossos clientes, enfim, essa área que é do teu domínio, que vens fazendo, né, toda esse acompanhamento, essa revisão sistemática, enfim. Acho que o recado que tem que ficar é que temos esperança, não é? Muita esperança. Eu saio daqui hoje muito mais feliz, mais tranquila. E só que, né, a tua esperança é um pouquinho maior do que a minha. Tu tá falando agora para janeiro. Vamos seguir fazendo o que a gente vem fazendo, mas com mais cuidado, eu acho, né? Com mais cuidado de higienização de mãos, não levar a mão à boca. Eu vejo ainda essa coisa da máscara, as pessoas tiram, põem embaixo no pescoço, põem na orelha. Isso aí, a meu ver, é um vetor ainda, é mais nocivo do que não estar usando máscara, né? A gente vê pessoas usando máscara, correndo a céu aberto e usando máscara, acho que não é por aí também.
Então, existem situações em que a máscara é importante, né, para a gente não estar transmitindo. Agora, as pessoas lá numa ilha deserta de máscara, eu acho que é um tanto tópico, né? E eu agradeço muito o teu convite, foi ótimo esse bate-papo aqui, foi bem informal. Agradeço muito a academia. Não vejo a hora que esse negócio acabe para nós voltarmos a reunir, nós lá tão bom, mensais tão boas, a gente se rever todo mundo de novo. E troca muito, né? Agora que a gente está dando muito valor a mais do que a gente dava antes, né? Muito mais do que antes. O nosso contato, né, humano. Nós somos humano tem que viver em grupo. E foi bom compartilhar com os colegas, né? A gente tem a nossa academia em Passo Fundo mesmo, né? É uma cidade com potencial forte de medicina, né? E eu sou mais otimista hoje do que eu fui ontem. Mas o meu otimismo, assim, eu acho que em janeiro começa, não dia 1º, Sim. começa a desvendar as luzes no túnel, essa burocracia nossa do Brasil. O grande problema nosso é a burocracia. A palavra desde jovem eu ouço. Desde lá dos meus 15 anos eu ouço falar em burocracia. Está muito arraigado, né? E não se sai. E eu acho assim que nós temos que... Médico, nós temos a obrigação de orientar a população. Primeiro, o negacionismo é uma coisa muito ruim. E houve o negacionismo nesse país aqui, isso é ruim. Ruim para a população, porque a população é desinformada. Então nós temos que bater na tecla ainda que nós temos um período para enfrentar, que é o fim do ano, isso me preocupa. E janeiro me preocupa também, porque a vacina vem, mas tu vai dizer que dia que vem? E também não vai ficar todo mundo imunizado no dia que chegou a vacina. Isso é um processo, né? Na Inglaterra, que é super organizada, como é que está indo? Então, a gente continuar batendo na tecla, tem que insistir com a população mais jovem, parar de se aglomerar, continuar se cuidando, porque senão... E cuidar dentro de casa também, né, Arnaldo? Porque os clusters domiciliares é que a gente está vendo, as evidências mostram que a transmissão está ali, né? Não é então um crescimento exponencial na rua, né? Tem um colega que diz assim, não é aquela pessoa que pegou o tomate que a dona Maricota antes tocou. Então, dentro de casa, quando tem alguém em isolamento, esse isolamento tem que ser cumprido, né? E é um isolamento efetivo, real, então não adianta ficar dormindo no mesmo quarto. Que é outra culturalmente dificuldade que nós temos no Brasil. Temos muita Nós estamos de uma muito grande de cumprir regras. É uma cultura nossa. Então, em público a gente até faz de conta, mas né? É uma cultura nossa dentro da população. Nós temos dificuldade de cumprir as regras. Fundamental. E a gente sempre acha que o raio cai na casa do vizinho. Então, tem que cair na nossa. Mas a gente tem que ter esses cuidados. Eu acho que nós somos obrigados a passar essa mensagem para a população. Ainda nós temos que manter a guarda. O verão está me preocupando. Sem dúvida. Esse fim de ano é uma coisa que me preocupa, porque nós estamos no limite. Isso aí. Todo mundo, entendeu? Desde a parte hospitais, médicos, a população, financeiramente. Está todo mundo no limite. Então eu acho que a gente tem que ainda segurar um pouco até clarear esse negócio ali. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, Arnaldo. A todos. Em nome da Academia Passo Fundense de Medicina, a gente agradece imensamente quem esteve aí conosco durante todo esse tempo. E nós temos várias outras perguntas aqui, mas que infelizmente vão ficar para uma próxima oportunidade. Ou também, se pudesse, o Arnaldo, isso que eu ia dizer, né? Se o doutor Arnaldo permite, a gente ou na site da academia. Ali nos comentários depois. Perfeito. Então, muito obrigada a todos e votos de que realmente no próximo ano, a partir de janeiro, a gente já consiga ter mais encontros presenciais. E por enquanto vamos fazendo, né? Com esse distanciamento aqui e poucas pessoas, sem aglomeração, com os cuidados higiênicos indispensáveis,
alimentando o nosso sistema imunológico, né, Arnaldo? Então, ficando ao ar livre, tomando sol, mantendo vitamina D elevada. Não estamos dizendo com isso que seja o tratamento para a Covid-19 a vitamina D, mas enfim, que tudo isso faz parte, né? Como tu disseste, zinco, enfim, é um somatório de esforços. Muito obrigada e até a próxima. Ótimo.